E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Amanda Pascoal, que é vereadora eleita pelo PSOL, sobre a eleição e a expectativa para o mandato aqui na Câmara de São Paulo. Quinta candidata mais votada na cidade. Amanda Pascoal, boa noite, obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigada a toda a audiência pelo convite e oportunidade. Bom, foram mais de 108 mil votos e você começou, né, nessa área política como assessora parlamentar da deputada federal, agora deputada federal Erika Hilton, que também foi vereadora aqui de São Paulo, a primeira travesti eleita vereadora da capital. Na época ela teve 50.508 votos, agora você passou do dobro, né, dessa votação toda, mas segue nas mesmas pautas, é isso? Sigo nas mesmas pautas, defesa dos direitos humanos, defesa da comunidade LGBTQIAPN+, combate à fome aqui na nossa cidade. Investir também no combate à fome através do Fundo Municipal de Combate à Fome, que foi aprovado por ela, e também o cuidado com o meio ambiente, colocar o meio ambiente na pauta, a cultura, a valorização da cultura, a educação, que são pautas prioritárias para mim, transformaram a minha vida e agora eu quero dar continuidade através do meu mandato. Agora, você é da Zona Sul aqui de São Paulo mesmo, formada em Turismo e Meio Ambiente. Isso. É isso. E cofundadora do Coletivo de Arte Transaral e coordenadora do Cursinho Popular Demétrio Campos, da rede Emancipa. E, de acordo com o seu site oficial, você só teve acesso ao ensino superior por causa de um cursinho pré-vestibular apenas para pessoas trans, o cursinho Transformação. É isso mesmo? Isso. Tem toda essa dificuldade de acesso? Muita dificuldade de acesso. Eu participei do projeto piloto do Cursinho Popular Transformação no ano de 2015. Já estava tentando me reinserir mesmo no sistema educacional, mas tinha essa dificuldade mesmo, a falta do preparo e também todos os desafios também de permanência para pessoas trans e travestis dentro do sistema educacional, do sistema do trabalho, do mercado de trabalho formal. E aí, através do Cursinho Popular Transformação, eu consegui fortalecer meus laços de afeto e também a minha construção política através da educação popular e da cultura, que de lá que nasce o coletivo Transaral, que é um coletivo que existe até hoje. Agora, você fez o ensino regular? Eu fiz o ensino regular no fundamental, o médio eu fiz com supletivo. E aí depois de um retorno, né, que teve que ter o cursinho específico para reinserção tanto na área educacional, depois como profissional. Isso. E aí da faculdade. Agora, você falava dessa criação do fundo dedicado às políticas LGBTQIA+, e a construção de abrigos de acolhimento para pessoas da comunidade. O Brasil tem estatísticas muito terríveis em relação a isso, não é? Não apenas a não inserção no mercado de trabalho, mas de violência mesmo. Esse teu trabalho na Câmara vai ter esse sentido também? Vai ter esse sentido de embate mesmo, de combater a violência e o que é colocado culturalmente e historicamente para a comunidade LGBTQIAPN+, no nosso país. O Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo, e ocupar os espaços de poder e mostrar para a sociedade que nós temos humanidade, nós temos as nossas capacidades, especificidades, ajuda a transformar mesmo esse imagético do que é ser travesti e transexual no nosso país. LGBT como um todo, né? E eu acredito que através do meu trabalho, assim como a Erika vem fazendo, fez na Câmara Municipal e agora faz em Brasília, eu acredito que eu vá conseguir também transformar a Câmara Municipal e o imagético do que é ser travesti em São Paulo e em todo o país. Agora, Amanda, a Câmara ela teve um avanço grande de representantes de direita, conservadores, ligados à religião, tanto católicos como evangélicos, mas de um ponto de vista mais conservador e que devem defender pautas contrárias às suas, não apenas não concordarem com as suas pautas, mas pautas contrárias. Eu queria saber como é que você está se preparando para esse embate que é quase inevitável das propostas. Olha, eu tenho certeza, né, que eu tenho a melhor professora, que é a Erika Hilton. Ela já tem esse embate, já trava esse embate em Brasília, que é um ambiente mais hostil. A Câmara, a legislatura do ano que vem vai ser um pouquinho mais difícil mesmo, porque candidatos mais agressivos conseguiram se eleger com pautas mais identitárias mesmo da extrema-direita, e eu vou embater e construir um mandato, um projeto que de fato contemple o que a cidade precisa, que não é sobre a minha vida ou sobre o que eles pensam ou não, é sobre garantir uma política que de fato contemple o que a cidade precisa. E aí, quando for possível, a construção de um diálogo com parte dessa direita, a gente vai construir para construir política para a cidade, e onde não dá, onde só há extremismo, a gente vai embater. Agora, Amanda Pascoal, a gente tem percebido nas eleições, de um modo geral, em todo o país, esse avanço de centro-direita e mesmo da direita mais extremista, não é? E isso cria uma situação mais difícil para o avanço da esquerda, né? E muitos analistas acreditam que a esquerda não esteja tendo aquele diálogo necessário
com a população, inclusive a população mais pobre, mais carente, não é? Então, isso não dificulta o trabalho depois do político também nesse ambiente? Dificulta, acho que dificulta sim, porque a gente precisa mesmo repensar, e eu acho que existe no consenso no geral mesmo, para toda a sociedade, principalmente também nas classes mais baixas, uma desesperança mesmo, uma descrença dentro do processo do que é fazer política. A gente precisa reinventar essa conexão, tanto com a base, como as nossas estratégias de comunicação também, para conseguir atingir o público, reaproximar, entender que para que as pessoas se sintam participantes mesmo, pertencentes dentro do projeto, do processo de construção da política, tanto nas casas legislativas como no executivo. Eu acho que a esquerda precisa passar por esse processo, a direita também tem as suas figuras ali que conseguem aproximar a juventude, e também com esses outlanders da política, como foi o próprio Marçal agora no primeiro turno, conseguem pegar essas pessoas que estão desacreditadas e querem um novo e acabam caindo nessas figuras que dizem que vão renovar, mas que na verdade são só o antigo já numa nova roupagem. Então, tem uma contra-reação da sociedade a determinados avanços que nós tivemos, que são pautas mais ligadas à esquerda, né? Então, há um movimento aí, por exemplo, com a cirurgia de mudança de sexo, contra isso, proibição de aborto. Houve alguns avanços em relação a essas pautas e se tenta retroagir. A sociedade mesmo respondeu a isso, né? Sim, nós vimos isso com relação ao desmonte da política do aborto legal e seguro aqui na nossa cidade, as ações que inclusive perseguiram os próprios profissionais que fazem o trabalho que tem que ser feito. E por mais que exista uma parcela grande da sociedade que seja contra essas políticas públicas, nós precisamos pensar na vida das mulheres que são vulneráveis, das mulheres e de todas as pessoas que gestam e precisam dessa política, sem pensar só num consenso do que o conservadorismo ou uma parcela da sociedade vai estar querendo construir ou lutar contra. Então a gente precisa elaborar e resistir. Resistir contra os médicos que são atacados, contra o conselho que ataca os médicos e contra essa dinâmica que é construída mesmo de pânico moral pela própria extrema-direita. Não à toa, o candidato mais votado tinha como propostas pautas que são ou inconstitucionais ou que não são de competências do município. Então a gente precisa mesmo trazer mais seriedade para o debate, para a construção da política, e eu acredito que esse vai ser meu desafio e minha meta mesmo a partir do ano que vem. E a gente percebe dificuldades, inclusive, relacionadas a Boulos, na candidatura agora da disputa para o segundo turno, em relação a determinadas pautas, que ele é cobrado quando há críticas em relação ao posicionamento dele, tem algumas que se referem exatamente ao que a gente está falando, né? Sim, sim. Tem, mas também existe toda uma construção também de narrativa para desmerecer o trabalho excelente que o Boulos fez, tanto dentro do movimento social e como deputado federal agora, quando ele foi eleito mais bem votado aqui de São Paulo em 2022. Acho que ele foi o mais bem votado, né? Teve mais de 1 milhão de votos. E eu acredito que o trabalho dele dentro da prefeitura vai trazer para São Paulo, de fato, a esperança e a mudança que a nossa cidade precisa. Então agora a gente vai dar esse gás no segundo turno, sigo nas ruas também, nas ruas e nas redes, construindo a campanha do Boulos para garantir que São Paulo tem uma possibilidade de respiro, de dignidade, de defesa dos direitos humanos e de construção de uma política que não seja tão desastrosa como a que tem sido feita por Ricardo Nunes. Inclusive a questão de combate à fome, a preocupação também com Cracolândia, a forma como se lida com a população de rua, são pautas aí que você também está trazendo, né? Também estou trazendo. Inclusive, quando a Érica era vereadora, nós fizemos as diligências no Centro de Atendimento à População em Situação de Rua, um trabalho que foi continuado pela também vereadora, agora Luna Zaratini, e a gente vai retomar esse trabalho dentro da Comissão de Direitos Humanos e garantir que as pessoas em situação de rua tenham possibilidade, inclusive trazendo a adesão aqui para o município, da política de cidadania e trabalho digno para a população em situação de rua, que foi aprovada pela Érica lá em Brasília, sancionada pelo presidente Lula. Agora, na questão da Cracolândia, por exemplo, que já se discute antes mesmo de tomar posse a formação da Câmara, de uma CPI das ONGs que lidam com a Cracolândia. Como é que você vê essa possibilidade? Eu vejo isso como uma forma também de desmobilizar quem faz o que a prefeitura não tem feito. Porque a Cracolândia é um problema que a gente precisa construir
resolver a partir de ações múltiplas, né? Uma questão multidisciplinar. É saúde pública, é segurança, é educação, possibilidade de trabalho. E essas ONGs também atuam ali com relação ao combate à fome e também à redução de danos, que é uma pauta prioritária para a resolução também, para a resolução da questão da Cracolândia. E essa CPI é mais um movimento da extrema-direita para desarticular as pessoas que fazem o trabalho que deveria ser feito pelo poder público. Então, você já está disposta a encarar essas adversidades que serão inevitáveis pela nova formação que nós temos na Câmara de São Paulo? Disposta e preparada. E até lá também tem um tempinho, vou conseguir me reenergizar e lutar, como a Érica tem feito desde então. Exatamente. Eu agradeço muito a presença da Amanda Pascoal, que é vereadora eleita pelo PSOL aqui de São Paulo. Estava falando das pautas dela, como foi a quinta candidata mais votada aqui de São Paulo, é isso? Isso, e a mais bem votada da esquerda no país. Tá certo, muito obrigada, Amanda, uma boa noite. Eu que agradeço. Com vocês.